E hoje eu vim contar um pouco como está a situação aqui na Holanda em relação à guerra na Ucrânia. Quando a Rússia invadiu de fato a Ucrânia, né, eu na verdade estava no Brasil e muita gente começou a me perguntar como é que estava na Holanda, se eu não estava com medo de voltar para a Holanda por causa dessa história da guerra, porque a fronteira da Ucrânia está cerca de 1.400 quilômetros aqui da Holanda, mas né, é uma distância assim como as pessoas acharam perto, outras pessoas acharam longe. Eu não sei o que eu acho porque eu não tenho a menor noção de como seria essa história se a Holanda, por acaso, fosse envolvida na guerra. Mas eu ouvi muita gente me perguntando isso, se eu ia voltar para a Holanda. Voltei para a Holanda, estou na Holanda, estou aqui em casa com a minha cortina nova. Tenho que dar um destaque para minha cortina nova, obrigada. Enfim, muita gente ficou me perguntando sobre isso, né? E sim, principalmente no começo da guerra, muito se falou, assim como no Brasil, né? O noticiário não falava em outra coisa. E até eu vi uma notícia num portal de notícias aqui da Holanda que aumentou muito o pânico das pessoas, né, o medo das pessoas em relação à Holanda acabar sendo envolvida nessa guerra, né? E o indicador disso é que em vários sites de compras aumentou muito a venda de produtos de primeiros socorros, kits de emergência, camas de acampamento, saco de dormir, equipamentos militares, até não necessariamente armas, mas, por exemplo, colete à prova de balas, essas coisas. Eles viram um aumento nas vendas nesse período depois da Rússia ter invadido a Ucrânia, que é um sinal, né, de que as pessoas começaram a ficar com medo e em pânico com essa história. Outra questão que falava nessa notícia é que os números de atendimento nos canais. Aqui na Holanda tem vários canais que atendem, que você pode ligar, por exemplo, você está em depressão, não está se sentindo bem com a vida. Você pode. Tem um canal, por exemplo, que chama Mind, que é uma ONG, que é apoiada pelo governo, onde você pode ligar e ter um aconselhamento psicológico, conversar com alguém para você se sentir menos ansioso, enfim. E aí, até se você precisar, eles podem te ajudar a achar meios de fazer um tratamento, uma coisa mais séria. Então, tem várias instituições assim, e essas instituições também experimentaram o aumento das ligações, das chamadas depois da invasão da Rússia. Inclusive, tem um canal que chama Kinder, agora eu não me lembro o nome, que é voltado para crianças de 8 a 18 anos. Então, as crianças que por algum motivo não se sentem confortáveis de compartilhar em casa algum assunto, elas podem ligar nesse canal e receber um acompanhamento. Todos esses canais também atendem via chat, né? E até esse canal de crianças também aumentou, recebeu um aumento de chamadas depois da invasão da Rússia. Então, assim, de uma maneira geral, tem essa experiência nos números, né? Que é fato, com números, né? Não tem argumento, mas o clima, assim, na rua, eu não estava aqui quando começou a invasão, mas agora, eu estou gravando esse vídeo no fim de março, você não sente, assim, nada na rua. Na rua parece que quase nada está acontecendo, a não ser a mobilização social, que ainda tem vários canais que eu recebo e-mail, que eu recebo informação que estão recolhendo doações, que estão ajudando os refugiados, enfim. Mas não está um clima assim pesado de vamos entrar em guerra. Acho também que isso tem a ver com o momento, porque assim como no Brasil, logo que aconteceu a invasão, começou uma explosão de notícias, né? Então, você punha no jornal, na televisão, só falava disso, jornal impresso só falava disso, internet só falava disso, só se falava disso, não tinha outro assunto. Toda a mídia se voltou para isso, para contar, tentar explicar a situação na Rússia, o próprio YouTube também era muito assunto sobre isso, muito especialista falando sobre, explicando a situação. Aqui também foi um pouco assim, e agora, né, já quase um mês aí de guerra, você começa a ter menos notícia, porque já eu acho até meio zoado isso, né? Que parece que passou, e na verdade não passou nada. A Ucrânia continua em guerra, continua com vários problemas, continua terrível a situação, mas aquele boom assim de notícia, de informação, já não existe mais aqui. Então, você entra no principal canal de notícia aqui da Holanda, a notícia sobre a Ucrânia é a terceira, quarta notícia, tem lá um acompanha ao vivo o que está acontecendo, mas já não é mais a grande notícia de destaque, né? E eu acho que aí também é o clima que eu fui experimentar aqui está mais calmo do que devia estar antes, até por causa disso, né? Quanto mais notícia a gente consome, mais a gente está com aquilo na cabeça, mais a gente fala daquilo, é um movimento até natural, né? Uma outra coisa que eu achei, assim, entre aspas, engraçada, né? Que
engraçada, vocês vão entender o sentido que eu estou falando. Que alguns produtos sumiram da prateleira. E um dos produtos que sumiu é o óleo de girassol, que é uma coisa que acho que você ainda acha no mercado, mas está cada vez mais difícil. Eles já estão prevendo que uma hora vai acabar o estoque, porque o óleo de girassol é importado principalmente da Ucrânia e da Rússia. E aí parece assim uma coisa trivial, e até é, de certa forma, uma coisa trivial, mas, por exemplo, já tem temores na Bélgica de que as lojas de batata frita, que são muito tradicionais na Bélgica, né? É o produto, é a comida tradicional da Bélgica, é a batata frita. Estão com temor de fecharem as portas porque o óleo de girassol está ficando mais caro e mais difícil de encontrar. E também tem a questão do gás, que também sofreu o impacto dessa guerra na Ucrânia, que também está mais caro. Então, o custo vai aumentar tanto que será que eles vão conseguir manter as portas abertas, né? Porque tem até um certo ponto, o povo topa pagar mais, até um certo ponto o povo vai comer outra coisa. Então, assim, é uma coisa trivial, né? Perto do que está acontecendo, de ficar sem batata frita não é um problema. Mas o que eu achei engraçado, o que eu quis dizer, é o quanto tudo está interligado e o quanto uma coisa impacta na outra. Mais importante que isso, tem, por exemplo, o Programa Mundial de Alimentos da ONU, que eu até já conhecia, já tinha ouvido falar desse programa, que é um programa que promove segurança alimentar para 91 milhões de pessoas no mundo em 83 países diferentes. E esse programa é 50% dependente do trigo que vem da Ucrânia e da Rússia. Então, é uma questão, você vê, uma coisa que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia vai acabar por impactar um programa que atende gente que está na África. Então, assim, como que o problema viaja tão longe, né, nesse mundo globalizado que a gente vive? Acho que essa guerra deu uma ideia mais, assim, visual do quanto a gente é globalizado e do quanto um país depende do outro para tanta coisa que a gente nem imaginava nesse nível de detalhe que a gente está enxergando hoje, né? Outro impacto que a gente teve aqui, que a gente também sentiu no Brasil, mas aqui também, que é o aumento do preço da gasolina, que aqui custava em torno de €1,80 o litro, agora já está R$2,50 mais ou menos, e não sei onde se isso vai parar, se não vai parar, né? Mas é algo que também impactou a gente naturalmente, né, aqui. E é aquela coisa como acontece no Brasil, né? O preço da gasolina não impacta somente quem tem carro e vai abastecer o posto ali na esquina, mas para o transporte em geral, alimentos e coisas que são transportadas via caminhão, é bem menos do que no Brasil, proporcionalmente, mas ainda também tem. E isso vai impactar um monte de coisa, né? Vai impactar a comida, vai impactar produtos, vai impactar uma série de coisas que estão nessa cadeia de transporte que aumenta o preço da gasolina, aumenta o custo, não tem jeito. Outra coisa que foi um impacto gigantesco aqui, né, é uma crise que já existia antes da guerra, que é a crise do gás, que não é uma coisa exclusiva da Holanda, inclusive, é uma coisa da Europa inteira, que a Europa já estava numa crise relacionada a gás. Falarei mais da Holanda porque conheço mais a crise, então aqui a gente tem a exploração de gás, principalmente no norte da Holanda, e a gente tinha fechado um monte de usinas de gás aqui, de extração de gás, por problemas técnicos, né? Estavam gerando terremotos e aí estava destruindo casas, enfim, gerando uma série de problemas nas cidades. Então, por causa disso, um tempo atrás, a Holanda tinha fechado essas usinas. E até no finalzinho do ano passado, começo desse ano, teve uma segunda crise, vamos dizer assim, né? Aqui na Holanda especificamente, porque a Alemanha tinha tomado a decisão de fechar algumas das explorações de gás deles lá pelo mesmo problema. E a Holanda tem um contrato com a Alemanha, onde a Holanda se compromete a suprir a Alemanha da extração de gás, né? E aí virou uma conversa muito louca, porque a Alemanha precisando de gás e querendo que a Holanda suprisse, a Holanda também nessa crise de gás, precisando suprir inclusive a própria necessidade, e aí a solução que a Holanda estava encontrando era abrir essas usinas de extração de gás que a gente tinha fechado por problemas técnicos, ou seja, começou uma série de protestos aqui, porque como assim a gente vai reabrir as nossas usinas porque a Alemanha está fechando a deles e a gente vai criar um problema para a gente que a gente já tinha, que a gente tentou resolver, agora a gente vai... Enfim, virou uma série de protestos aqui dentro do país por causa dessa questão. No fim, veio essa crise que aí só piorou o problema, né? Até porque a Alemanha tinha um gasoduto com a Rússia que estava pronto, só precisava ser ativado. Aí começou a guerra. Então, ainda é tudo assim, tá tudo bagunçado nessa questão.
nem tenho como trazer, porque também vou fugir muito do assunto, mas assim, só imagina a cascata que gera essa questão do gás, né? E aí, em geral, na Europa tem essa questão que eles estão resolvendo de uma outra, tentando resolver de uma outra maneira, então tem um plano de, em 5 anos, a Europa ser menos ou totalmente independente do gás da Rússia, que é uma coisa que eu não sei se já existia, mas se existia era muito insossa e tomou uma grande força com essa questão da guerra. Mas é algo que eles estão trabalhando fortemente até para não ter esse problema novamente. Os Estados Unidos também está ajudando e tomando vantagem, né? Porque está negociando com a Europa para exportar gás para a Europa, então ele ajuda, é muito legal, mas também está ganhando dinheiro com isso, né? E, em paralelo a tudo isso, a Europa já tinha uma filosofia antes da guerra de não somente ir para as energias fósseis, né, que não são renováveis, mas também para ir migrar para um modelo de energia mais limpo. Isso é uma coisa que já tinha uma meta estabelecida antes, que é lá no Acordo de Paris. A Holanda já vinha tomando várias ações ao longo dos anos e tinha um planejamento longo para reduzir essa dependência de material fóssil, né, para energia, de ter energias mais limpas e renováveis. E é um plano que acaba tomando muita força com essa história toda da guerra, porque isso também vai naturalmente reduzir a dependência, né? Por fim, e não menos importante, tem a questão dos refugiados. O governo da Holanda estima receber algo entre 100 e 150 mil refugiados da Ucrânia. Tem várias ações sociais, né? A sociedade se mobilizando para ajudar esses refugiados, recebendo doações, encaminhando roupa, alimentos e várias coisas, tentando acolher as pessoas. Tem ações, inclusive, das pessoas acolherem as pessoas na sua própria casa, porque antes de tudo isso, a Holanda já tinha um grande problema de moradia, né? Que já tinha situações de estudante chegando aqui para estudar, não tem casa, não consegue achar casa para alugar para morar. Imagina agora receber refugiados. Então a gente não é assim o melhor país em relação a espaço para receber pessoas, espaço físico, né? Casa, aluguel, etc. Casa para alugar ou casa para morar, né? De uma maneira geral. Depende de como você vai morar. Então imagina ainda receber esse tanto de refugiados. Então começou uma mobilização muito grande para poder receber essas pessoas, para poder dar moradia para essas pessoas, mesmo que seja temporária. Então tem essas iniciativas populares, né, da sociedade em geral, e também tem as iniciativas do governo. Então o governo prometeu uma ajuda de cerca de 145 euros por semana para os refugiados, que parece assim muito dinheiro, né? Mas na verdade para o custo de vida aqui nem é tanto dinheiro assim, mas é um dinheiro aí para ajudar eles a se alimentarem, pagar alguma coisa de moradia, enfim, reconstruir a vida, né, recomeçar a vida aqui, seja de uma forma definitiva ou de uma forma temporária. Vamos, né, a gente reza para que essa guerra não dure muito e daqui a pouco as coisas comecem a voltar ao normal na Ucrânia. Mas, enfim, tem uma série de iniciativas. O rei, inclusive, William Alexander, disponibilizou um dos castelos reais lá dele para receber 20 refugiados. Agora até estou na dúvida se são 20 pessoas ou se são 20 famílias. Mas enfim, ele disponibilizou esse castelo para abrigar essas pessoas, para elas, né, terem esse tempo de chegar e se acomodando na vida aqui até poder, né, dar andamento sozinho na vida. Tem várias empresas também dando prioridade ou tentando ajudar e se beneficiando, na verdade, de contratar esses refugiados, porque a Holanda tem um desemprego baixíssimo. Então, a gente tem uma natural deficiência de pessoas qualificadas para trabalhar, e esses refugiados também são pessoas com bastante qualificação, não falam o idioma, claro, mas tem pessoas muito qualificadas ali no meio, né? Então, as empresas também estão, de certa forma, se beneficiando, ajudando e se beneficiando, né, com isso. Uma coisa que eu achei, assim, muito chocante, né? Foi uma história que aconteceu com uma colega de trabalho do meu namorado, que, só para contextualizar, a empresa que ele trabalhava era uma empresa norueguesa e foi comprada por uma empresa americana, coisa de 1 ano atrás, ainda está nesse processo de fusão. E antes da guerra, né, tinha um escritório, ainda tem um escritório em Moscou, com poucas pessoas, acho que 4, 5 funcionários, é bem pequeno, e que já vinha assim na história de o que a gente vai fazer com essas pessoas, porque, né, rolar a partir da fusão para ter virado uma empresa americana, começou assim um certo conflito de interesse, porque tinha esse escritório em Moscou, porque no formato anterior, que era uma empresa norueguesa,
tinha uma aproximação com clientes russos, mas a partir do momento que virou empresa americana, esses clientes russos começaram a ver com maus olhos a empresa. Mas a empresa, né, queria dar oportunidade para essas pessoas e já tinha, antes da guerra, um plano de oferecer uma realocação em Abu Dhabi, porque acho que era um lugar que eles precisam de contratar gente lá, tem demanda e tem oportunidade de abrir vagas lá. Então eles já estavam nesse processo de fazer essas propostas. E aí meu namorado me comentou dessa pessoa, que é uma mulher que mora em Moscou, e essa colega de trabalho dele falou que para ela nesse momento é completamente inviável se quer pensar nessa proposta. Primeiro que com as leis que foram aprovadas recentemente, a partir do momento que ela resolve deixar o país, mesmo numa situação como essa que a empresa está transferindo, ela pode ser considerada uma traidora. E aí, sendo traidora, ela perde a nacionalidade dela. E aí, qual é a nacionalidade dela? Nenhuma. Não tem, ela acaba ficando sem nacionalidade. Para ela migrar para Dubai, o marido dela, que tem um emprego lá numa empresa russa, ele teria que arranjar um emprego. Como é que vai ser para ele arranjar emprego? Então, de início, ela teria só a renda dela. Fora tudo isso, ela sustenta a mãe, ela ajuda a mãe financeiramente. E aí, morando fora da Rússia, como é que ela transfere dinheiro para a Rússia? Porque teve a história de bloquear os SWIFTs bancários da Rússia, como é que fica essa história? Ela tem esse problema que ela não saberia se conseguiria transferir dinheiro para a mãe. Então, assim, é uma situação que, para ela, não tem como pensar nessa história. Ela está procurando emprego lá, procurando emprego em alguma empresa russa, correndo um pouco contra o tempo, porque sabe que em algum momento, quem não for para Dubai vai ser desligado, porque a empresa não tem como justificar, não tem nem a ver com a guerra, né? Não tem como justificar manter os recursos lá na Rússia se eles não têm projetos para serem alocados. E aí, com a guerra, tudo se agrava ainda mais, né? Porque fora da guerra, de repente, eles poderiam manter essas pessoas por mais tempo, alocar em outros projetos, mas com a guerra acho que começa a ser difícil até para gerar pagamento para essas pessoas na Rússia, né? Então, assim, é umas coisas que a gente não imagina como é que tudo está interligado, como que impacta as pessoas, né? Mas é isso, a gente está levando a vida que normalmente não tá mais aquele pânico e terror do começo. Acho que no começo todo mundo, de uma maneira geral, não só na Holanda, não só na Europa, acho que no mundo, né? Mesmo no Brasil, a gente estava num temor maior de que a coisa fosse se escalar. Não acho que a gente tenha essa certeza que nada vai se escalar, que a guerra vai acabar ali e pronto. Acho que ninguém tem essa certeza no mundo, inclusive agora. Mas a gente está vivendo a vida no normal, né? Porque também, o que a gente pode fazer diferente disso nesse momento? Nada, né? Então é rezar para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível e que acabe essa guerra, né? Que não faz sentido nenhum para ninguém, na minha opinião. Nem para o povo russo que está sofrendo demais com tudo isso, não faz sentido para ninguém, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assine o canal se você ainda não assinou, deixa aqui nos seus comentários o que você está achando dessa guerra, para onde você está achando que isso vai. E obrigado mais uma vez por me assistir meu canal.